Vamos entender por um lado, talvez a condição daquela cidade fosse tão precária, tão ruim naquele momento, que não tinha o que brotar daquela cidade. Não existia expectativa de Belém, nenhuma em visão de toda a Israel, e de olhar para uma cidade que não tem valor provavelmente nenhum, e dizer assim: o que o profeta veio fazer aqui, se nós não temos nada para oferecer? Porque só pode ser alguma coisa ruim. É de paz ou é alguma coisa diferente de paz? Porque se não for paz, o que vai ser de nós? A preocupação dos anciões é dizer assim: eu nunca saí, nós não temos o que oferecer aqui. Eu olho para nós hoje aqui e falo: poxa, são as mesmas condições. Nós estamos aqui no lugar, no ato, na igreja, com o coração voltado a Deus, e a esperança é que Deus estivesse aqui, ou Ele está aqui, para perguntar para nós, e nós perguntamos para Ele: Pai, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer hoje aqui? Na expectativa de que talvez de nós não podemos produzir muita coisa hoje para aquilo que os nossos sonhos se realizarem muito mais rápido possível. A família de Jessé, pai de Davi, também não teve condições. Se você for ver e estudar um pouco mais esse versículo a partir do 16 do 1 Samuel, você vai ver que uma família que não tem a opção de escolher o que quer fazer, ela vive à mercê. E a melhor situação para Davi e os seus irmãos era servir. Tanto que os seus irmãos, Samar, Eliabe, aquilo que a Bíblia diz, eles eram soldados, serviam ao rei. Eram de frente lá, da artilharia de frente. Serviam como homens de guerra. E se você for continuar lendo, você vai ver que Davi agora tem mais ou menos a idade de 17 anos. 17, 18 anos. Se tem 17, 18 anos, é porque ele não teve a opção de escolher. Ele poderia estar no templo de Jerusalém, estudando para ser sacerdote, não poderia, pela tradição? Mas ele não teve a condição, talvez o pai dele não teve a condição de bancar ele, o sacerdócio de Davi. Ele poderia ser alguém diferente, ser um médico, um doutor, um juiz, mas talvez os seus pais não tivessem a condição de bancar Davi ou um dos seus irmãos, de ser alguém nessas condições, nesses status. E Davi está aos 17 anos fazendo o quê? Tendo a única opção, aquilo que o seu pai pode instruir, que olha, eu fui pastor de ovelhas, o que eu posso oferecer para você também ser pastor de ovelhas. Davi está no campo. Quando Samuel chega na cidade, Davi está no campo, cuidando das ovelhas. Os seus irmãos, já crescidos e fortes, estão no campo de batalha, estão lutando a favor do seu país, contra os inimigos de Israel. E de repente o profeta Samuel chega na cidade, uma cidade sem expectativa nenhuma. O que eu quero trazer a meditação para nós aqui, na condição de sermos ainda protagonistas, de vocês serem protagonistas da vida de vocês. Amém? Uma palestra da empresa que eu trabalho na quarta-feira, estava falando sobre isso, por ser protagonista da sua vida. Amém, estamos alinhados. E nós, como sendo pessoas que talvez tenham escolhido, e na concepção de estar aqui, escolhemos a melhor parte, um feriado prolongado. Escolhemos a melhor parte. Viemos à casa de Deus ouvir alguma coisa que talvez, ou vivenciar
estilo, não desse jeito. Você poderia estar em outro local, com outros amigos, com outras conversas, com outros artefatos, com outras ferramentas, mas nós estamos aqui com as Bíblias nas mãos. Nós estamos aqui se relacionando um com o outro na questão de comunhão, de agradecimento, e na concepção de que esse é o melhor momento, a melhor escolha que nós poderíamos tomar. E eu posso afirmar para você que nós estamos na melhor hora do dia e no melhor local do dia que nós poderíamos estar. Quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, ela é uma palavra que ela é voltada para a fé. O cristianismo ou o evangelho, ser cristão, é uma concepção de fé apenas. Porque se você não tem fé, você não consegue alcançar nada daquilo que você escuta frequentemente dentro da igreja. A igreja é uma entidade onde eleva todos aqueles que entram por ela e sentam para ouvir uma palavra, eleva a um status, a um patamar diferente de crença, de fé, de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o profeta chega na cidade e os anciões descobrem que agora a presença de Samuel é de paz, e Samuel vai em direção à casa de Jessé, Jessé se espanta e convida o profeta para entrar na sua casa, e basicamente no conceito de que o profeta chega e fala assim: olha, eu vim aqui hoje porque Deus me ordenou a vir a Belém, na tua casa, escolher o futuro rei de Israel. Talvez a expectativa de Davi, enquanto estivesse lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai, talvez a expectativa de Davi, de fato, em algum momento da sua vida, ele poderia se transformar naquilo que seus irmãos já eram, soldado. Mas naquele momento ele fazia com muito ímpeto a decisão do seu pai de cuidar das ovelhas. Mal sabia Davi que na condição que ele estava, ele não poderia se colocar num trono de um país. Mas mal sabia ele que não era a condição atual, do estado atual, onde ele estava, ou lá cuidando das ovelhas, mas é uma decisão de fé e de crença, onde Deus olha para nós e fala assim: é você que eu acredito, é em você que eu acredito, é você jovem de 12, de 10, de 20, de 15, é você, eu deposito a confiança em você e eu tenho sobre a sua vida um reinado. Que reinado é esse? Que construção é essa? É esse protagonismo de fé e de enxergar que as coisas não são como nós desejamos que fosse, que sejam, não acontece na mesma velocidade que queremos, mas precisamos sempre ter um olhar crítico de decidir se o nosso próximo passo faz parte ou não da vontade de Deus. Porque aonde você estiver, ou onde você está hoje, assim como o menino Davi, você está passando por experiências que só você sabe o que você passa. Só você, na sua pouca idade, na sua muita idade, na sua meia idade, só você sabe o que você está passando. E Davi sabia as condições de até onde ele poderia chegar.